Olá, o Imóvel Class TV está começando. E no programa de hoje você vai saber qual a melhor espécie de planta que se adapta à sua casa. Móveis planejados, como se prevenir dos calotes. Um dos prédios mais importantes da capital começa a ser restaurado neste mês. É a Casa de Cultura Mário Quintana. E no estúdio, uma entrevista sobre o Salão do Móvel de Milão, feira de design mundial. Fique com a gente, eu sou Lúcia Matos e o Imóvel Class TV está no ar. Ter plantas em casa faz muito bem para a saúde, já que elas purificam o ar. E algumas espécies se adaptam melhor a ambientes internos. Aí vão algumas dicas para deixar a sua casa ou apartamento mais verde. Nosso assunto de hoje é plantas de interior. Nós vamos conversar um pouco sobre os vários tipos de plantas de interior que nós temos disponíveis, algumas dicas de que tipo de planta escolher, onde colocar, como plantar, a hora de molhar, algumas peculiaridades que podem acontecer com algumas plantas, algumas praguinhas que podem surgir no caminho. Tem que cuidar, especialmente a questão da luminosidade, né? Que é o limitante dessas plantas, né? E o porte delas, para que elas não se tornem maiores ou menores do que o que a gente gostaria. Na hora da gente escolher uma planta de interior, o fundamental é a gente escolher primeiro o lugar onde ela vai ficar. Se ela vai ficar num lugar espaçoso, como esse aqui, por exemplo, onde cabe uma planta maior e é necessário uma planta mais alta, uma planta pequena ela não ia nem aparecer ali. Então, o que a gente faz? Escolhemos o lugar, é aqui, ok. Cabe uma planta alta? Cabe. Qual é a luminosidade? Aqui a gente percebe que ele fica muito próximo de uma janela bem ampla, onde bate o sol da tarde. Então, é um tipo de planta, né? Essa planta é a Rhapis, é uma planta super comum, se encontra em todas as floriculturas, né? Uma curiosidade dela é que ela muitas vezes acontece de ficar com a pontinha escurecida, preta. Geralmente é excesso ou falta d'água, ou os dois, é uma rega irregular. E muitas pessoas cometem o erro de cortar as pontas delas, porque acham que fica feio. Nunca façam isso, porque vocês estão abrindo uma ferida na planta que não vai cicatrizar e isso tende a acontecer. O que é importante? Observar se está regando mais ou menos, sempre colocando a mão na terra para ver se está úmida ou não. Se está úmida, não molha, se está seca, molha. E assim, ela vai se manter saudável, assim, verdinha. Essas plantas se chamam Zamioculca, né? Elas são plantas que precisam de muita pouca luminosidade, praticamente nada, gente. Se a gente quiser botar ela dentro de uma lareira, ela vai funcionar muito bem. São plantas baixas, elas não crescem muito. Cada emissão nova de folha delas, ela fica assim, né? Ela não cresce muito mais do que isso. Esses cachepôs são cachepôs de vidro e dentro deles a gente consegue ver, ó, é necessário usar um cachepô, um vaso de plástico, para a planta se desenvolver bem. Essa aqui é a árvore da felicidade e da fortuna, né? Nós escolhemos essa planta porque ela cresce mais, então aqui a gente tem um espaço bom. Ao mesmo tempo, o cachepô dela, ele é pequeno para não interferir na passagem das pessoas durante um evento, mesmo um jantar. Só que aqui aconteceu um problema, que é muito comum na árvore da fortuna e da felicidade, que ela teve pulgão. Pulgão é um inseto bem pequenininho, não sei se vai dar para ver aqui, nessa folhinha, ele ainda existe um pouquinho. Nós demoramos um pouco para tratar a bichinha. Mas agora ela está se recuperando, ela está cheia de brotos novos,
né? E ela vai crescer, vai ficar bonita e tudo mais, mas são coisas que acontecem, a gente tem que ficar atento. Quando começa a cair folha, quando ela começa a murchar, quando ela começa a ficar escura, tá na hora de se perguntar o que está acontecendo, procurar uma floricultura, um especialista, enfim, observar bem a planta e tomar uma atitude. Quanto antes a gente tomar atitude, mais rápido ela se recupera. Não é porque ela tá dentro de casa que ela tá protegida de formiga, de pulgão, de cochonilha, que são pragas super comuns e que acontecem se a gente não tratar, inclusive fungos. Agora nós estamos na sacada, que bate o sol da tarde muito forte. O cliente queria uma planta pequenininha, baixinha, que não desse muito trabalho. Então nós optamos por plantar uma suculenta que se chama Echeveria. Percebe que ela tá bem escondidinha aqui, ó, o saquinho dela e o pedrisco em volta, né? Só para disfarçar. É uma planta que se desenvolveu super bem, precisa de pouca água. Bate o sol aqui, ela tá adorando. Então, fica a dica, se tem um espaço com bastante luminosidade, uma planta suculenta vai, ou um cactus também, vai resolver. Aqui nós temos uma dracena compacta, já bem crescida. É uma planta super resistente para o interior, ela não precisa de muita luminosidade. Ela não fica muito mais alta, as folhas dela vão crescendo assim para cima e eventualmente ela emite brotos laterais. Para encerrar a reportagem, eu vou dar algumas dicas de plantas que também podem ser usadas em espaços internos, mas que a gente não tem aqui no apartamento, que é a alicoala, que é uma palmeira linda de espaços internos, a chamedória, a lança de São Jorge e a samambaias, que podem ser penduradas. Já foi moda muitos anos atrás, lá na década de 80, agora está voltando um pouco essa questão de jardim vertical. Então, fica a dica, usem as plantas, tragam o verde para dentro de casa, é possível, e tomem cuidado delas, né? Elas sempre retribuem. O mercado da alta decoração e arquitetura de interiores ganhou espaço em todo o Brasil na última década e o setor moveleiro seguiu essa tendência. Uma das maiores feiras do setor aconteceu no mês passado na Itália. É o Salão do Móvel de Milão, uma das mais importantes feiras do mundo. Um evento super badalado e que serve para que os profissionais exponham as suas ideias. E essas novidades ditam tendências que acabam se espalhando pelo mundo todo. Para nos falar sobre isso, eu converso hoje aqui no Imóvel Class TV com a arquiteta Mayra Ritter, que esteve lá em Milão conferir essas novidades. Tudo bem? Prazer te receber aqui, Mayra. Tudo bem, tudo jóia, obrigada. Qual a importância desse evento, que é um grande evento, para os profissionais dessa área? Bom, para os profissionais, eu não vejo só o evento como uma fonte de inspiração para projetos e novos trabalhos, né? Porque Milão, ela te dá toda a tendência, como tu bem colocasse na apresentação. A gente respira arquitetura, né, essa semana toda, saímos de lá com tudo que tem de mais novo no mercado em relação ao design, ao mobiliário, iluminação. Então é uma feira bem completa, eu diria que é a mais completa que nós temos. E ela não é restrita ao móvel apenas, né? Ela tem vários outros elementos que podem ser usados também na área e que acaba servindo de referência. Isso, porque na verdade a feira, durante a feira acontecem vários eventos paralelos. Então a gente chama inclusive de espaços para os designers apresentarem os seus trabalhos, né? Então são exposições, museus temporários que a gente chama, né? Festas, tudo relacionado à arquitetura. A feira em si acontece onde? A feira é num pavilhão, né, num pavilhão específico que é enorme, e nesses pavilhões, em cada pavilhão, digamos assim,
tem arquitetura moderna, arquitetura clássica, e tu te direciona para aquele que tu achares melhor, até porque é praticamente impossível a gente conseguir ver tudo que tem lá. E além desses pavilhões, na verdade, a cidade fica tomada de eventos nessa área. Exatamente. Então tem o Circuito Tortona, que é muito visitado, é um dos lugares mais visitados, onde ali tem um tipo de exposição mais descontraída. Né? Então, eles usam muito material reciclado, como o próprio expositor do que eles vão apresentar, né? Aquilo já é material reciclado. Então, toda a arquitetura efêmera, ela é linda, ela encanta. Né? Isso já vale, só pela arquitetura efêmera já vale. Sim. E os brasileiros ou os gaúchos, assim, participam cada vez em maior número, né? E de alguma maneira tem eventos voltados para os brasileiros? Ou os brasileiros se organizam de maneira a ir junto, a participar desses eventos, para também mostrar um pouco do seu trabalho? Sim, existem eventos, né, especificamente para os brasileiros. Claro que tem muitos estrangeiros convidados e envolvidos, né, até na organização dessas festas e palestras, né? Mas, no geral, tá tudo junto, né? Não tem nada separado, esse é para brasileiro, não. Ocorrem as festas patrocinadas, né? Que alguns são convidados, alguns brasileiros, arquitetos brasileiros são convidados. Tu já participaste de outras edições, Mayra? Sim. Eu estive em 2009 pela primeira vez e voltei agora em 2012, em 2013. Tu notaste alguma diferença, por exemplo, em relação à crise econômica, que muito se fala na Europa, né? Sim, muito me perguntaram sobre isso. Eu achei que em 2009 foi uma feira que não estava muito agressiva. Eu achei esse ano muito mais ousado, né, em tudo, em termos de apresentação de materiais, de cores, tecnologia, todos eles estavam muito mais ousados no que eles apresentaram. Então, muitos profissionais que foram em 2010, 2011, comentaram que o que foi visto foi uma repetição de 2009, que foi o primeiro ano que eu estive lá. E agora eu achei tudo muito diferente, valeu muito a pena. Acho que é importante a gente dar esse respiro, né, deixar um intervalo. Acho que é importante, até para assimilar a informação, porque o que a gente vê lá é muita coisa. Muita informação, mas a feira não chegou a diminuir ou reduzir, nada? Não. Muito pelo contrário, acho que inclusive de 2009 para cá ela aumentou. Aumentou e deu mais espaço também para jovens designers, né? Bom, a gente está conversando hoje sobre o Salão do Móvel de Milão com a arquiteta Mayra Ritter e a gente já segue com esse bate-papo com ela. Vamos falar das tendências do que ela viu lá de novidade que em breve deve estar chegando por aqui. Móveis sob medida são ótimas opções para quem mora em apartamentos pequenos ou para quem quer um design personalizado e sofisticado dentro de casa. O fechamento de uma importante empresa desse ramo sem aviso prévio deixou os consumidores em alerta aqui no Rio Grande do Sul. Mas existem maneiras de se proteger dos calotes e fazer uma compra tranquila. Os móveis do novo apartamento nunca saíram do papel. Lisiane pagou R$18 mil para a rede Portieri, que fechou as portas no mês passado. Foram 2 unidades em Porto Alegre e 2 filiais em Curitiba e Fortaleza. 130 clientes acabaram lesados. Agora, Lisiane terá que fazer um empréstimo para mobiliar a casa. E depois do calote, ela mudou radicalmente o comportamento na hora da compra. Agora eu estou verificando todo o contrato social da empresa, tentando visitar as fábricas, fazendo pesquisa na internet se tem ou não outras pessoas lesadas. Você está conseguindo fazer toda uma avaliação? Toda uma avaliação, antes de até iniciar a fazer o projeto. Você já descartou alguma em função disso, não? Já descartei, até eu já tinha iniciado a fazer projeto. Aí, devido a uma ação de tributos em atraso, eu já descartei essa uma das empresas. Uma das lojas. A busca por informações é uma recomendação dos órgãos de defesa do consumidor. É importante que ele verifique nos sites, né, o site do Tribunal de Justiça, da Justiça do Trabalho, para ver se aquele fornecedor ele tem alguma ação judicial contra ele, né, se ele tem reclamação junto aos órgãos de defesa do consumidor. É importante que o consumidor ligue para o PROCON da sua cidade, verifique se a empresa é idônea. Antes de fechar o negócio, o consumidor pode tomar alguns cuidados básicos, como, por exemplo, desconfiar de liquidações muito vantajosas.
Quando o preço está bem abaixo do mercado, pode ser um sinal de que a empresa não vai muito bem. Outra orientação é deixar parte do pagamento para depois da instalação dos móveis planejados. É uma maneira de obrigar a empresa a honrar o compromisso com o cliente. O cliente ele tem que procurar preservar sempre uma parte do pagamento para o final. É isso que a gente orienta, né? Porque mediante o lojista, a empresa acaba ficando com um compromisso maior, né, da entrega daquele produto. Este é um showroom da única empresa brasileira do segmento com capital aberto, o que significa que parte dos donos são acionistas e, portanto, a contabilidade é detalhada e pública, o que garante mais transparência. Isso faz com que ela tenha uma transparência muito maior com relação aos números, né, aos balanços divulgados, né? Os números são amplamente divulgados e de fácil acesso. Pela lei, quando um móvel planejado não é entregue, a responsabilidade é de todos os envolvidos na venda. O comerciante ele tem o que se chama de responsabilidade subsidiária, diretamente não é ele que responde. Porém, se eu, como consumidora, não consigo verificar na prática quem foi aquele montador, quem foi aquele fabricante daquele produto, aí eu vou entrar contra o comerciante, o lojista. Nesta loja, a fábrica acompanha todas as operações, o que evita um jogo de empurra quando é preciso atender um cliente insatisfeito. Esses fabricantes, eles têm lojas autorizadas pelo Brasil todo. Nós somos um exemplo disso. Existe uma fábrica que é a responsável pela fabricação dos móveis e nós somos responsáveis pela comercialização. Então existe uma dupla responsabilidade que o consumidor está amparado. Depois de 1 ano e meio de espera, terá início agora em maio a restauração de um dos prédios mais representativos de Porto Alegre, a Casa de Cultura Mário Quintana. Metade dos recursos necessários para a obra foi liberada na semana passada. Vanderlei trouxe a família para visitar pela primeira vez a Casa de Cultura Mário Quintana. Os visitantes de Osório, no litoral gaúcho, se surpreenderam com as telas e estruturas de madeira que envolvem o prédio. A gente não consegue nem visualizar direito, né? Aí a gente chega e acaba, de certa forma, até se decepcionando. Os panos e tapumes que escondem a beleza da Casa de Cultura têm a função de evitar que pedaços da fachada caiam na cabeça das pessoas. Esse risco é resultado da deterioração do prédio, que precisa com urgência de uma restauração. Há 1 ano e 5 meses, o Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, prometeu patrocinar a obra, que custa 8 milhões de reais. Mas somente agora apareceram os recursos, obtidos através da Lei Rouanet, que permite o abatimento nos impostos. Metade da verba será repassada na próxima segunda-feira. Depois de muita espera, finalmente a restauração da Casa de Cultura Mário Quintana vai começar. Até o final de maio já estarão circulando por estes espaços os operários, que terão o compromisso de deixar este prédio igualzinho a como era antigamente. A construção tem quase 100 anos. Aqui funcionava um luxuoso hotel, o Majestic, que recebia hóspedes da alta sociedade nos anos 30, 40 e 50. Depois veio uma fase de decadência. O poeta Mário Quintana, que empresta o nome à atual Casa de Cultura, morou aqui durante 24 anos. Na década de 80, o hotel fechou e o prédio foi comprado pelo Estado. Ao todo, são 12 mil metros quadrados, que recebem hoje cerca de 15 mil visitantes por mês. Ele é um prédio com muito detalhe arquitetônico, né? E isso, com o passar do tempo, sofrendo desgaste aí da temperatura, enfim. E ele veio, então, a perder partes aí da sua decoração, digamos assim, né? As janelas e portas serão os primeiros itens recuperados. Depois será a vez de restaurar a fachada e o telhado. Depois que a parte de fora estiver pronta, começam os trabalhos aqui dentro do prédio. E é preciso mudar muita coisa assim, como, por exemplo, a acessibilidade em todos os andares. Também é preciso fazer uma série de adaptações na estrutura interna para que tudo fique de acordo com a legislação de prevenção contra incêndio. A promessa é terminar a restauração no final do ano que vem. É um orgulho para o nosso estado, né? Então espero que eles arrumem de uma vez.
Hoje aqui no Imóvel Class TV, o assunto da nossa entrevista é o Salão do Móvel de Milão, uma das mais importantes feiras no setor de arquitetura e design. Eu converso com a arquiteta Mayra Ritter, que esteve lá, está nos contando um pouquinho do que viu lá no salão. Mayra, tu falavas no bloco anterior que a feira está abrindo muito espaço para jovens profissionais. Esses profissionais vêm de onde? Quais são os países que são destaque nessa área? É muito a Itália ou não? Isso já mudou? Tem muita Itália. Eu diria que eles praticamente dominam, né? Mas esse ano me chamou muita atenção a presença de japoneses, de brasileiros, inclusive. Vou, inclusive, falar da nossa colega, da Bettina Gomes, que trouxe um prêmio também na categoria. Participando. Sim, ela participou com a Casa do Futuro. E é gaúcha, né? Sim. E trouxe o prêmio na categoria. Ela na Casa Cor, né? Ela tem muitos projetos assim muito ligados à tecnologia. Exatamente. Também, né? E trouxe então esse prêmio na categoria de design e arquitetura, que para nós é um orgulho, né? Mas basicamente, não diria Itália, né? Mas eu diria Europa, né? Alguns americanos, muitos japoneses, chineses. E o Brasil vem crescendo nessa área, no exterior, mostrando seu trabalho no exterior, né? Porque os irmãos Campana são muito conhecidos normalmente, né? Alguns arquitetos mais do centro do país, mas que bom que tem essa novidade aqui de uma gaúcha. A gente percebe que sim, que tem um crescimento forte de designers, né? Temos inclusive o Zanini, né? Que também é brasileiro e também esteve presente lá na feira. Inclusive no material que eu cedi tem umas fotos de luminárias desenhadas por ele. Então é uma participação bem interessante dos brasileiros na feira. Vamos falar então um pouquinho do que tu viu lá, quais são as tendências, o que apareceu esse ano no salão? Bom, uma das coisas que eu achei muito legal foi o uso de materiais reciclados. Então, como eu te falei, assim, tanto na exposição dos produtos, em uso de luminárias, que eu achei super inovador. Enfim, o uso de material reciclado e, inclusive, muito utilizado por esses jovens designers. E que tipo de material? Eles chamam de softs, né? É uma espécie de papel mesmo reciclado, algumas luminárias com isopor, que eu achei fantástico. Tem também uma fotografia muito interessante de uma luminária e tu não diz que é o material reciclado, né? Isso que é o mais bacana. De cores, o que aparece? Cores, olha, muito colorido, amarelo, verde, um verde oliva, azul, e é uma combinação muito interessante, porque às vezes a gente sugere para um cliente uma mistura e ele não aposta nessa mistura, e lá eles foram muito ousados e foi uma combinação de cores com muito bom gosto, uma especificação bem acertada, eu diria. Bom, tu tocaste num ponto importante, né? O que se tira de lição que pode virar realidade, né? Que pode virar um projeto efetivamente, né? Porque acho que o mesmo ocorre um pouco disso nos desfiles de moda, né? A gente vê muita coisa grandiosa no desfile de moda, né? E tem que fazer uma adaptação para a vida real. Ocorre isso também? Dá para adaptar? Sim, ocorre. A gente vê, como eu te falei, vou falar de novo, muita ousadia, né? Então, às vezes, estampas de animais, um pouco exagerado, né? Algumas geometrias também muito interessantes, mas coisas que para cá, para nossa cultura, talvez fique um pouco exagerado. Então, são coisas que o arquiteto ele tem que procurar informação, trabalhar essa informação, adaptar e aí apresentar para o cliente, né? Então a gente vai respirar toda essa arquitetura, tudo isso é muito bacana, é tudo muito novo e aí a gente tem que fazer esse trabalho, né, de saber adaptar e até essa adaptação também em relação a custos para que as coisas possam ser executadas aqui, né, que sejam viáveis, né, em função de valores e tudo mais, que também é importante, né? Sim. E esses produtos que são lançados lá demoram muito para chegar aqui? Agora não mais. E o que é mais interessante também é que muitos expositores reconheciam os arquitetos e inclusive alguns expositores que visitaram lojas aqui de Porto Alegre, inclusive, e que até ofereceram um café da manhã, né? Para a gente poder fazer uma aproximação com esses expositores, eles nos receberam lá super bem, eles têm uma
uma visão muito legal do profissional, do arquiteto brasileiro, e a gente percebe também que quando um material específico não está disposto ainda, né, disponível, no Sul, né, ou no Brasil em geral, eles fazem questão de te dar o cartão, te apresentar, porque eles querem trazer para o Brasil, né, então é muito, muito válido. Legal. Olha, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Essa foi a arquiteta Mayra Ritter falando com a gente sobre os destaques, as tendências, as novidades que ela viu no Salão do Móvel de Milão, que aconteceu mês passado na Itália. Confira agora as informações do Minuto Cresci de hoje. Hoje eu vou falar sobre imóvel usado. O que a pessoa tem que se preocupar e examinar na hora da compra do imóvel usado. É o estado de conservação do imóvel. Se não tem cupim, se não tem infiltração, né? Enfim, se o imóvel está realmente bem conservado, aí ele vai fazer uma boa compra. Porque senão ele vai gastar, além dos gastos que ele vai ter do cartório, de registro de imóveis, né? Ele do ITBI, né? Ele tem mais essa despesa que ele vai fazer. Ele tem que procurar comprar um imóvel que precise só pintar. E ele se mude porque não tem mais nada a fazer a não ser uma pintura. Se a pessoa gostou do imóvel, ele tem que negociar com o vendedor e fazer ver a ele que ele vai ter uma despesa extra para fazer uma reforma no imóvel, né? Então, normalmente se negocia e se faz um pequeno abatimento e se propõe para o vendedor para que o negócio se realize. A gente mostra agora uma curiosidade. Com o estresse do dia a dia, às vezes dá uma vontade de sumir, né? Pois não seria perfeito ter uma casa na árvore e encontrar paz na natureza? Pois a gente mostra para você alguns dos melhores projetos de casa na árvore do mundo moderno. Um escritório de arquitetura dos Estados Unidos cria casas de árvore que brilham. Esse modelo foi construído com uma estrutura metálica, piso de madeira e casca de lona. Esse outro é tão moderno quanto natural. Utiliza persianas feitas de ripas de madeira que dão privacidade e efeito em cascata de iluminação. Já este é um exemplo de casa na árvore moderna, feita com uma estrutura de quadros e parede de madeira e janelas de vidro. E cuidado para não perder de vista este hotel, ele tem o poder de camuflagem. Você prefere estar ao ar livre? Este restaurante Casa na Árvore pode ser o destino final. Fica na Nova Zelândia e apresenta todo o estilo da cidade, mas com o bem-estar que só a floresta pode proporcionar. O Imóvel Class TV de hoje termina aqui, mas você segue com a programação da Band com Esporte Revista. A gente se vê na semana que vem. Até lá!